Blumencast surgiu? Como que começou? Da onde veio a ideia? Sim, a ideia, cara, veio basicamente ali da época da pandemia, né? Porque a gente, como todo mundo, eu acho que, né, teve que ir para dentro de casa e aí a gente começou a pedir muito iFood, né, muita comida ou fazer muita comida. Sim. Todo mundo, né, praticamente engordou, menos quem era personal. Isso eu posso confirmar que não aconteceu. Exceção da regra os aqui. treinos dentro de casa, ó, Isso, renderam. a gente tentou também, mas como é que é? O superávit calórico tava maior. Aí, cara, aí eu comecei assim, cara, aí começou a ter muita live e aí foi o boom dos podcasts, Flow, Inteligência Limitada, tal, tal, tal. E aí eu cheguei no Aronescast, que é um podcast fitness do Gabriel Aronês, ali de Guaramirim, mas ele hoje já é nacional. Comecei a ouvir, comecei a entender dieta flexível e tal. Ele é um cara que fala muito sobre isso. E aí eu comecei a mandar conteúdo, pautas pro Aronês. E aí eu botei lá 10 curiosidades que você não sabia sobre Leandro Twin, que também faz parte lá da galera dele. Aí eles começaram a ler e fazer o programa em cima dessas pautas. Se assim. tornou um jornalista deles. É, um pauteiro, assim, um produtor, né? Aí um bendito dia, assim, eu tava no... Era um domingo à noite, eu lembro muito certinho dessa cena, assim, eu tava esquentando minha comida, né, do jantar no micro-ondas, assim, e veio um insight. Por que eu não faço isso aqui em Blumenau? Isso que eu tô fazendo de enviar produção, por que eu não faço aqui? Por que eu não crio um podcast em Blumenau, de Blumenau? Aí foi onde eu fui. Vou digitar no Spotify. Podcast Blumenau. Não apareceu lá ninguém. Pô, então beleza, o caminho tá aberto. Tem oportunidade aí. Aí no mesmo dia já criei o nome Blumencast. Achei uma bosta no começo. Hoje em dia o pessoal... Cara, é muito massa. Muito é bom, autoexplicativo. porque cria a conexão com a cidade, É, né? exatamente. Mas Tu já tinha essa ideia de fazer sobre histórias? Quando Não. tu pensou na ideia, vou criar um podcast. Podcast focado em Blumenau, com histórias e curiosidades, tanto é que os primeiros episódios, tipo assim, a gente chamou maçonaria, então para falar, então era para ter essa pegada mais assim de curiosidade, mistérios assim, de assuntos mais espinhosos, digamos, né? E, cara, só que é aquele negócio, aí tu precisa botar para rodar e ir testando, né? Aí eu ia saber que, pô, determinado assunto ia ficar saturado, eu tinha que abrir esse leque, né? E aí a gente começou a abrir para política, para esporte, para produção de conteúdo, para humor. Enfim, hoje a gente, né, trabalha com um leque muito grande aí de segmentos, né? Empreendedorismo a gente fala também. Mas e aí eu acho que foi uma coisa assim que já estava meio embrionária para falar sobre a história de Blumenau, só com pessoas de Blumenau, por isso que a gente quis colocar no nome já, né? Deixar isso bem claro. E aí foi se transformando ao ponto que uma pessoa também vai indicando a outra. Tipo, fulano é legal tu chamar aqui porque ela vai falar sobre tal coisa. Então, cara, hoje a gente sabe muita coisa, realmente muita história. E de fontes seguras, por exemplo, a gente chamou o ex-prefeito da Alto dos Reis, que foi, né, quem trouxe a Oktoberfest para Blumenau, tal. E a gente descobriu que a Oktoberfest já era programada há muito tempo. E as pessoas o que falam? Que deu a enchente, 83, 84, daí o povo tava triste e o prefeito fez a festa para animar a galera. Essa é a ideia que se vende e, de certa forma, né, marqueteiramente, digamos assim, né, romanceada, tá legal, pegou, né? Tanto é que ela é replicada hoje. Mas não é a verdade. A verdade dita pelo próprio prefeito da época, isso que eu acho engraçado, porque as pessoas elas discordam do próprio prefeito da época. Isso é muito louco, Você tá cara. mentindo? Exatamente. Não, ele não sabe de nada, sabe? Cara, ele mesmo falando, não, cara, isso aí já era, como é que é, assim, das eleições, assim, promessa de vários prefeitos que anteciparam ele, entendeu? E ninguém cumpriu. E aí, nas andanças dele, ali nos comícios e tudo mais, as pessoas falavam muito, né? Quando é que o senhor vai... Se o senhor for eleito, o senhor vai botar a Oktoberfest em plano mesmo, em prática e tal? Então, ele falou, cara, isso aqui é uma questão de honra. Aí ele, né, no secretário de turismo, na época lá, ele falou, cara, a tua meta é botar a Oktoberfest para rodar.
E aí ele foi pra Alemanha, trouxe, tal. E aí é que aconteceu. Mas isso já era uma coisa que se vinha falando e sendo ventilado há muito tempo atrás, sabe? Então, coisas assim a gente descobre nessas conversas, trocas. exatamente, sabe? Então, poxa, a gente ter tido a oportunidade de conversar com todos os ex-prefeitos de Blumenau, né? Que legal. Renato Viana, o Dalto, Décio Lima, tipo, Vitor Sassi, o Félix Tais, que é o mais antigo, né? Poxa, tu vê, ele foi prefeito em 1972. A gente tá falando aí de 50 anos, cara, que ele já é ex-prefeito, sabe? Então é muito incrível. E é assim. legal ter acompanhando para tu ir vendo as mudanças, tanto Isso. de mentalidade, né? Como da cidade, né? Evolução. Massa pra caramba.